Cabe-nos hoje dar continuidade, naturalmente, ao estudo, às reflexões em torno dos conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo. Quase todos nós aqui sabemos que às terças-feiras, essa reunião pública, às terças-feiras aqui no Jefa, é de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desse livro basilar da doutrina espírita. Então, semana a semana, nós vamos estudando os itens dos vários capítulos do livro. E nessa ocasião, não é só hoje, já faz algumas semanas e ainda durará, já faz várias semanas e ainda durará algumas semanas, nós estamos aqui, então, acompanhando as palestras, fazendo o estudo em torno dos itens do capítulo 5º desse livro, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E sempre é bom lembrar que este é o maior capítulo do livro, é o capítulo mais extenso, que é o capítulo que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Então, são muitas abordagens que nós aqui encontramos acerca dessa mensagem de sentido moral e espiritual de Jesus, pronunciada por ocasião do discurso das bem-aventuranças. Aquele discurso tão conhecido, aquela fala de Jesus tão conhecida e tão lembrada, tão comentada, tão importante. Aliás, eu acho que faz algum tempo que isso não é dito aqui, vou dizer de novo, eu vou lembrar. O discurso das bem-aventuranças de Jesus, melhor dizendo, a fala dele nas bem-aventuranças encontra no Evangelho de Mateus uma condição especial, uma condição solar, vamos assim dizer, pelas razões que nós, através, especialmente, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, livro esse, Humberto de Campos, Espírito, livro esse psicografado por Chico Xavier, que é um livro em que Humberto de Campos traz um conjunto de episódios. Ao todo, o livro tem 30 capítulos, mas cada capítulo contém alguns episódios ocorridos com Jesus, na apresentação da mensagem de Jesus e envolvendo diversos outros personagens, desde Maria, sua mãe, aos discípulos e a outros personagens. E um desses capítulos fala exatamente sobre a situação a partir da qual o discurso das bem-aventuranças de Jesus foi tão importante para Mateus. Mateus, que era o discípulo Levi. Essas circunstâncias, não vamos aqui repetir todos os detalhes dela, mas no dia anterior à fala de Jesus, alguns homens, 3 homens mais especificamente, procuraram a Jesus entusiasmados com a sua mensagem e queriam, a vontade firme deles, a vontade forte deles, era de participar dessa mensagem de Jesus, desse reino de Deus que Jesus estava então apresentando. E foram com todo entusiasmo buscar a Jesus para manifestar essa vontade de participar de todo aquele movimento. Mas eram homens que tinham as suas dificuldades, tinham seus problemas graves, e esses problemas, aqueles homens, eram conhecidos de Levi, os 3. E quando então eles chegaram e falaram para Jesus da sua vontade, Levi então retrucou, falando um a um: e você, o que você pode fazer? Você tem tais e tais problemas. Você, decaído de tal modo. Você, outro, tem tantas limitações. O
que vocês poderão contribuir? O que vocês poderão participar? Em resumo, foi isso que Levi, discípulo de Jesus, disse a esses 3 homens, que foi exatamente no dia anterior ao discurso. Jesus ouviu a fala de Levi, falou alguma coisa para ele, mas convidou e aguardou esses 3 homens no dia seguinte, onde ele iria e foi justamente fazer o discurso das bem-aventuranças. Depois daquela tarde e noite memorável, Levi compreendeu. Acreditamos que definitivamente ele compreendeu a mensagem de Jesus. A partir, especialmente, da fala das bem-aventuranças. Tanto é que, de imediato, se lembrou do que ele havia dito aos 3 homens no dia anterior. E encontrou os 3 lá. Abraçaram-se e saíram felizes com toda aquela esperança e sentimento bom que a mensagem de Jesus, então, trazia e trouxera, especialmente a partir das bem-aventuranças. É por isso que o discurso das bem-aventuranças é tão significativo, é tão forte no Evangelho de Mateus, que é Levi, porque foi para ele, com toda certeza, um divisor de águas na sua compreensão e no seu sentimento da mensagem de Jesus, a partir da reação, da atitude que ele havia tido, atitude desesperançosa ou desesperançada, atitude de falta de amor, atitude de não compreensão da mensagem do bem para todos, que ele até então guardava em si, mas que foi transformado por toda a vivência até ali, certamente, com Jesus, mas especialmente a partir da fala das bem-aventuranças. Então, dentre essas bem-aventuranças, nós temos algumas colocações de Jesus acerca da aflição. É por isso que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo está resumido como bem-aventurados os aflitos, está sintetizado como bem-aventurados os aflitos, porque sintetiza algumas das frases de Jesus acerca dessa condição das aflições, do sofrimento. E então, nós encontramos no capítulo, como em todos os demais capítulos do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, os excertos, as citações que vêm dos evangelhos acerca desse assunto, e aí não apenas especificamente das falas das bem-aventuranças, mas também de falas de Jesus em outros momentos que são correlatos em termos de sentido, em termos de mensagem. Algumas explicações de Allan Kardec à luz da doutrina espírita e mensagens de espíritos, nessa parte que é sempre intitulada, aqui em cada capítulo, de Instruções dos Espíritos. Nós estamos agora exatamente nessa parte de Instruções dos Espíritos, ou seja, lendo e comentando as mensagens que espíritos deram à época, escreveram à época, através da psicografia, acerca desses assuntos. Esses assuntos da temática geral, bem-aventurados os aflitos, felizes os aflitos. E uma dessas mensagens é exatamente essa nossa de hoje, a melancolia. Mas nós precisamos, antes de tudo, acredito, bem situarmos, bem contextualizarmos como essa mensagem acerca da melancolia aparece. Porque ela não é de uma aplicação imediata de uma fala de Jesus. Essa mensagem, se não me engano, é François de Geneve, deixa eu ver, confirmar. Isso, François de Geneve, o Espírito, que a escreveu. E ela foi recebida em Bordeaux, aqui não tem um ano.
Enfim, ela foi psicografada na cidade de Bordeaux. Ela não é de uma aplicação imediata, direta, da mensagem de Jesus. Por quê? Porque ela se baseia completamente nos conteúdos da revelação espírita. Especificamente, ela é sim, com toda certeza, uma mensagem de teor moral e espiritual a partir da mensagem de Jesus, mas ela é constituída, sendo a partir da mensagem de Jesus, ela é constituída com os entendimentos, os conteúdos próprios da revelação espírita. E o que é que nós queremos dizer quando estamos dizendo isso? Os conteúdos próprios da revelação espírita. O Espiritismo é uma revelação. Isso é, inclusive, estudado, especialmente no livro A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, que é um dos livros da chamada codificação kardeciana. É um dos livros basilares também da doutrina espírita. O Espiritismo é uma revelação, por quê? Porque tem uma origem que não é exatamente ou exclusivamente uma origem humana, ou seja, o Espiritismo não foi simplesmente pensado por um grupo de pessoas, por um filósofo, alguma coisa assim. Não. Ele foi, de fato, revelado. A origem dele é uma origem, pode-se dizer, uma origem extra-humana, como toda revelação é. Além disso, fora a questão da origem, ele traz determinados conteúdos inovadores, pioneiros ou vanguardistas, se a gente quiser chamar assim, ou do jeito que quiser chamar. Trouxe e traz determinados conteúdos pioneiros, inovadores, vanguardistas, para usarmos esses termos. Então, esses dois elementos caracterizam esse ser uma revelação. Mas tem mais. Toda revelação não pode ser simplesmente algo extra-humano e pioneiro, mas que não interaja com a vida e as condições humanas. Porque se não interagir, se não for completamente vinculado às condições humanas, ao conhecimento humano, às necessidades humanas, à vida humana e tudo mais, vai ser vamos usar um termo que é usado mais em outra área, um elefante branco. Vai ser algo que nada vai ter a ver, vai ser útil para a vida humana. Então, para ser revelação, precisa estar completamente imbricado na vida humana. E o conteúdo espírita, o espiritismo, está completamente imbricado na vida humana. Totalmente, 100% imbricado. Por quê? Porque o espiritismo, enquanto revelação, traz luzes novas de entendimento, de esclarecimento e de orientação para a vida humana, para a nossa vida humana. Ele traz especialmente conteúdos, orientações, revelações em caráter espiritual, moral. Em caráter espiritual, moral. Ou seja, o espiritismo, enquanto revelação, traz luz, traz entendimento à nossa existência, amplia a nossa compreensão, o nosso sentimento e as nossas possibilidades na nossa existência e oferece um caminho, algumas trajetórias nas quais nós podemos nos planificar enquanto seres humanos. Porque quando nós nos planificamos enquanto seres humanos, nós estamos nos planificando enquanto espíritos
do universo, que nós somos isso. Isso faz parte da revelação espírita, do esclarecimento espírita, que nos mostra que nós somos espíritos do universo, que nós somos filhos e filhas de Deus, e essa condição humana é também a de sermos espíritos do universo. E traz toda uma revelação do que é, então, sermos seres humanos, espíritos do universo. Ou seja, traz luzes sobre a nossa condição. Procurando uma comparação. A psicanálise, por exemplo. Psicanálise desenvolvida inicialmente por Freud. Ora, a psicanálise trouxe e traz determinadas compreensões que elucidam muito sobre a nossa condição humana. Por exemplo, a partir da psicanálise, nós ficamos sabendo que nós temos inconsciente. Que esse inconsciente é totalmente presente e muitas vezes guia o nosso comportamento com as pulsões que lhes são características. Quer dizer, que nos são características nesse inconsciente. Até então, não se tinha ideia nenhuma de que todos nós, seres humanos, temos inconsciente. E do que é isso, e do papel disso, e do como isso, a constatação, a compreensão, o estudo acerca disso, nos ajuda na nossa própria compreensão, na nossa autocompreensão e condução de vida, consequentemente. De modo semelhante, o Espiritismo nos trouxe e nos traz elucidações muito importantes acerca de nós mesmos. Uma delas, fundamental, é essa, de que nós somos espíritos do universo. Isso significa várias coisas. Significa que nós somos seres... Significa, por exemplo, que nós somos seres espirituais e físicos, não em dicotomia, como algumas clássicas filosofias colocam, filosofias nossas, né, aqui da Terra, colocavam, né, uma dicotomia entre espírito e matéria. Não. Sim, nós somos espírito e matéria, mas em completa fusão. Inclusive, proporciona-nos uma compreensão acerca dessa nossa condição, simultaneamente espiritual e material, muito elucidativa, o Espiritismo, muito elucidativa. Nós podemos, a partir dessa compreensão, entender muito bem o que nos acontece, tanto do ponto de vista propriamente espiritual, como do ponto de vista material. Inclusive, a total imbricamento, total vínculo entre essas duas condições. Então, nós sabemos que somos espíritos, e o que é ser espírito, e sabemos que somos também matéria, no sentido de termos um corpo espiritual, e termos na vida física esse corpo físico. A revelação espírita nos possibilita uma compreensão acerca de Deus que é muito importante para nós nos situarmos melhor em nossas vidas. Muito importante. Que vem das colocações da mensagem de Jesus e traz mais um pouco de luz. Quando mostra, por exemplo, que Deus é sim o nosso Criador, é o Criador da matéria. Para nós, que somos princípios inteligentes, Ele é a inteligência suprema, e para a matéria, Ele é causa primária de todas as coisas. E tudo o que isso significa, que nós não vamos aqui nos deter. O Espiritismo nos fala, portanto, junto a isso, acerca da imortalidade da alma. Então, traz a conceituação do que é alma, do que é espírito, para elucidar as nossas condições, que somos radicalmente espíritos imortais. Mas somos espíritos imortais que estamos numa trajetória de experiências para nos tornarmos... desculpa, eu troquei as palavras. Nós somos eternos, mas estamos espíritos eternos, mas estamos numa trajetória para nos tornarmos imortais. Isso tem seus significados.
Essa imortalidade significa o alcance da plenitude de espírito, a plenitude das condições de espírito. Nós estamos em um processo evolutivo, é outra compreensão fundamental que o Espiritismo nos traz. Além do esclarecimento acerca do intercâmbio, o intercâmbio gigantesco, avassalador, entre nós, espíritos que estamos encarnados, e os espíritos desencarnados, que esse intercâmbio não é de mão única, ele é sempre de mão dupla, de lá para cá e de cá para lá, com profundas simbioses, com profundos vínculos permanentes e ao mesmo tempo, se transformando. Então, que nós somos tremendamente influenciados pelos espíritos desencarnados, mas também que nós influenciamos tremendamente os desencarnados. Enfim, de todos esses vínculos, o Espiritismo nos esclarece acerca disso. Nos esclarece acerca da nossa condição, já falamos de espíritos do universo, e que há uma pluralidade de mundos, nos mais diversos níveis evolutivos, tanto do ponto de vista extrafísico como físico, e que nós conjugamos experiências nessas diversas condições, nos diversos mundos, exatamente nessa nossa trajetória evolutiva. Enfim, o Espiritismo nos traz uma série de esclarecimentos que nos elucidam muito, nos ajudam muito a elucidarmos, a compreendermos, a sentirmos melhor e a vivermos as nossas vidas. Mais ou menos assim, o que estamos falando acerca da revelação espírita. Então, o que dissemos ao início foi: essa mensagem vai trazer-nos um determinado aspecto de uma espécie de sofrimento, que no caso é a melancolia, vai esclarecer e vai ao mesmo tempo propor uma determinada trajetória, um determinado caminho para essa experiência da melancolia, quando nós a tivermos. E tanto o esclarecimento como a proposta de caminho para a experiência da melancolia são completamente baseados dos entendimentos espíritas, na revelação espírita, e, obviamente, possuem um conteúdo moral que é o da mensagem de Jesus. Ou seja, o conteúdo moral da mensagem de Jesus é repassado pelos esclarecimentos espíritas, pela elucidação espírita, para chegar à nossa realidade do sofrimento, nesse caso, desse tipo específico de sofrimento, com um esclarecimento e com uma proposta. Proposta essa, obviamente, não poderia deixar de ser assim, uma proposta que se coloca totalmente no sentido do alcance do bem, conforme a mensagem de Jesus, e da evolução espiritual, conforme a revelação espírita. Então, assim, mais ou menos, nós sentimos, compreendemos, contextualizamos essa mensagem que nós vamos ler agora e procurarmos refletir sobre os seus elementos, os seus pontos, e termos aqui algumas reflexões enfim, pensarmos e sentirmos acerca disso. Agora, é necessário dizer também que o enquadramento acerca da melancolia aqui, que nós vamos encontrar essa mensagem, é um enquadramento que nem sempre é
o que nos acontece quando nós temos melancolia. E nós podemos, então, ainda fazermos um introito, uma introdução acerca disso, pensando no seguinte. Eu vou até trazer aqui alguma ilustração acerca disso. Pensando no seguinte. Por vezes, nós temos determinados sofrimentos que nós mesmos, ou melhor, as nossas imperfeições, são as causas. Aliás, muitas vezes, isso inclusive é esclarecido nesse capítulo aqui. Muitas vezes, as razões de determinados sofrimentos que nós temos são simplesmente e unicamente as nossas imperfeições. Os nossos erros repetidos e tal, enfim, os nossos desvios morais, enfim, os nossos vícios morais, como, por exemplo, o orgulho, o egoísmo e outros vícios morais que nos caracterizam. Muitas vezes é assim. E nesse caso aqui da melancolia, quando eu fui reler a mensagem para pensar aqui, eu me lembrei de imediato de uma situação ou melhor, de uma situação e de uma fala que, de vez em quando, eu ouço da parte de alguém. Isso, inclusive, essa semana mesmo, estava conversando com uma pessoa, e nessa conversa, acerca de uma outra pessoa, muito próxima a nossa, uma das coisas faladas foi exatamente isso que eu vou dizer agora. E eu estou falando que é de algumas pessoas, não é para recriminar as pessoas, até porque isso é muito comum em muitos de nós, não é? Mas é para nós pensarmos, para nós refletirmos, aproveitarmos para refletirmos, reflexionarmos acerca disso. A situação, eu acredito que a maioria de vocês já viu isso, já viu alguém falando algo parecido, que é quando se diz algo como: essa terra não presta, eu vou me embora daqui, vou para um lugar muito bom, vou me livrar da terra. Eu não vejo a hora de eu partir daqui. Aqui tem muita maldade, aqui tem muito isso, muito aquilo. Né? Ou quando a pessoa tem uma noção mais, assim, mais objetiva acerca da realidade espiritual, após a morte, ela diz: eu vou sair daqui, eu vou para outro mundo, mais evoluído. Não vou voltar aqui de jeito nenhum. Estou esperando chegar o meu momento de partir para outro mundo, deixar essa terra e para o mundo mais evoluído. Vocês já ouviram isso na parte de alguém? Eu mesmo já ouvi, não, eu ouço várias vezes, com uma certa frequência. Ora, isso é a melancolia que ele vai falar aqui? Não. Isso é outra coisa. Isso é soberba, isso é orgulho, é alguma coisa assim. Mas melancolia, de forma que ele vai falar aqui, que nós vamos ver agora, não é. Por que não é? Porque uma coisa é nós sentirmos os sofrimentos, as dificuldades, sofrermos com isso e nos entristecermos com isso, enfim, e desejarmos algo melhor. Outra coisa é nós acharmos que nós somos muito bons e que nada disso a gente merece. Que me parece, o caso de quando a gente afirma coisa parecida como essa. Eu vou deixar esse mundo infeliz, vou para um mundo superior, para um outro mundo. Coisas assim, comentários assim parecidos. Então, a melancolia, como outros sofrimentos que nós temos,
podem ser conforme ele vai enquadrar aqui, o Espírito na sua mensagem vai enquadrar aqui, ou pode não ser, pode haver outros enquadramentos como esse, com o qual eu procurei ilustrar agora. Que na realidade não é uma posição como a que aqui vai ser esclarecida e para a qual há a proposta que nós vamos encontrar aqui nessa mensagem. Agora, na nossa condição de espíritos encarnados, e aí nessa compreensão entra fortemente e totalmente espiritismo, na nossa compreensão de espíritos encarnados, com tudo o que isso significa, nós sim podemos ter, e é legítimo que tenhamos, tristeza, melancolia, por conta das dificuldades, dos problemas que nós enfrentamos. Podemos sim. E podemos sentir isso de um modo, como ele aqui vai apresentar, que é o modo um pouco mais como espírito e um pouco menos como encarnado. Que é exatamente o modo como ele vai apresentar aqui. Porque ele vai apresentar a melancolia nessa condição, quando a pessoa está ali naqueles sofrimentos e ela se sente um pouco mais como espírito e um pouco menos como encarnado. Isso significa que sentir-se um pouco mais como espírito e menos como um pouco mais encarnado, significa que, por exemplo, a pessoa vai aspirar a uma libertação desse sofrimento. Mas a libertação, nesse caso, vai ser viver numa condição mais harmoniosa. Em que haja um pouco mais de bem, por exemplo. Vejamos ou percebamos que aí não se trata exatamente de soberba, nem de egoísmo. É uma aspiração legítima de todo mundo que é, e todo mundo é, espírito. Ou seja, viver numa condição mais harmoniosa, viver numa condição mais feliz. E nesse caso, essa condição mais harmoniosa, essa condição mais feliz, ela se apresenta como mais possível e provável na condição de espírito desencarnado do que de encarnado. Aliás, como ele vai dizer aqui na mensagem também. Então, a pessoa, nesse caso, pode ser tomada de uma certa melancolia, até porque ela, antes de encarnar, provavelmente já vivera, na condição de espírito, em uma condição mais harmoniosa, em uma condição mais feliz. E agora, encarnada, a sua vida é tomada de dificuldades e tal, e ela, no fundo, lá naquele inconsciente na psicanálise, no fundo, ela suspira, sente falta de uma condição de vida mais harmoniosa e, sabendo que é possível isso e é provável isso na condição de desencarnado, até aspira a isso. Mas essa percepção que vem junto do sentimento, ela pode ser mais clara ou menos clara. Ela pode haver uma percepção, sim, em relação à vida espiritual mais clara ou menos. Simplesmente a pessoa sente a melancolia, que nesse caso teria esta causa. E aí também é importante lembrarmos, nós que já estamos aqui, especialmente que já estamos aqui na vida física há vários anos, o comum para nós é que nós estamos tão mergulhados na vida física que determinadas aspirações
até mesmo sentimentos e emoções da condição de espírito ficam bastante adormecidas. Elas não deixam de existir, mas ficam bastante adormecidas, porque nós somos tomados pelas nossas coisas da vida de agora. Né? Especialmente quando nós vivemos numa época como a que nós vivemos e numa sociedade como a que nós vivemos, né? Que nos atrai aceleradamente, avassaladoramente a tantas coisas da própria vida física. Até a nossa própria formação de pensar de formarmos para o que é a vida, é uma formação vinculada a essa avassaladora atração e condução que o nosso tempo e a nossa sociedade nos impõem. Muito bem. Mas há várias pessoas que antes de encarnarem viviam na condição de espírito numa condição bastante harmoniosa. Mas tiveram que reencarnar exatamente para passar pelas experiências necessárias, pelos desafios necessários, para poder progredir, para poder se recuperar, muitas vezes, nessa caminhada espiritual. E é como se internar num lugar que você vai ser difícil, mas você precisa ficar ali uma temporada. Então, lá estando, nesse caso, esse lugar é a vida física, essa pessoa pode sentir essa saudade de uma vida mais harmoniosa e desejar voltar a uma vida harmoniosa assim, ou mais harmoniosa do que ele está vivendo, que já vivera antes, já tiveram experiência antes. É sobre isso que François de Geneve vai falar aqui, falando então sobre a melancolia. E vamos ver também a proposta que ele faz, que não poderia ser outra, é uma proposta de acordo com o sentido moral da mensagem de Jesus, à luz da revelação espírita. Então, ele nos diz o seguinte, são apenas 2 parágrafos. No primeiro ele explica o que é essa situação, no segundo ele faz a proposta. Então, de início ele diz, sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Ele começa a colocar a imagem, o quadro da situação, com uma pergunta. Vou repetir. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? E é necessário fazer uma ressalva. Uma coisa é nós considerarmos a vida amarga, por conta dos dissabores, das dificuldades, dos sofrimentos. Outra coisa é nós sermos amargos e vermos a vida de forma amarga. É outra coisa. É diferente. Considerarmos a vida, sentirmos o amargor da vida, que por vezes sentimos. Outra coisa é nós sermos amargos e vermos tudo de uma forma amarga. E sentirmos tudo e vivermos tudo de uma forma amarga. São coisas diferentes. Nesse caso aqui, não é que a pessoa é amarga. Ela sente o amargor da vida. Essa tristeza. Ele pergunta se nós sabemos por quê. E responde, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, vejam, ele usa 2 termos, 2 categorias muito importantes na nossa subjetividade, na nossa cultura e tudo mais. Felicidade e liberdade. São 2 conceitos, 2 ideias, 2 aspirações, das mais presentes, das mais desejadas
discutidas, buscadas por nós. Mas é importante lembrarmos que não existe apenas uma forma de compreender a liberdade e uma forma de compreender a felicidade. Existem várias. Inclusive, por exemplo, só para lembrar, que nós vivemos muito isso na nossa sociedade, a forma consumista de vermos a felicidade, que é a predominante no nosso tempo e na nossa vida social. Dado que isso nos é imposto desde sempre, nós nascemos, enfim, todos os modos. A forma consumista de ver a felicidade, ou de buscar a felicidade, é uma forma característica dos nossos tempos. Nem sempre foi assim, lógico. É uma forma característica dos nossos tempos. E isso é uma forma bem material, inclusive. E bem ilusória também. Mas quando ele fala aqui felicidade e liberdade, ele está falando no sentido espiritual. É um sentido mais legítimo, mais pleno, tanto de felicidade como de liberdade. Então ele está falando de liberdade de espírito e felicidade de espírito. Afinal de contas, nós somos espíritos. Então, há para nós a liberdade de espírito e a felicidade de espírito. É nesse sentido, liberdade e felicidade, que ele está falando. Que nós, enquanto espíritos encarnados, mas espíritos, estamos aspirando, ao considerar a vida amarga e tal, nós estamos aspirando a uma liberdade de espírito, a uma felicidade de espírito. É que vosso espírito, nós, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, ou seja, nós nos esgotamos, nós nos cansamos, jungido ao corpo, preso ao corpo, que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Então, que nós, espíritos, estamos tendo uma experiência, como eu disse antes, que eu queria dizer antes, mais de espírito do que de encarnado, embora estejamos encarnados. Então, enquanto espíritos, nós, vamos dizer, nós sofremos, nós nos desgostamos, nós nos esgotamos com essas dificuldades, esses sofrimentos e tal, e aspiramos, a partir dessa posição de esgotamento e de sofrimento, nós aspiramos a algo que, nesse caso, são a liberdade e a felicidade de espíritos. Reconhecendo inúteis esses esforços, quais esforços? De sair da vida, de sair do corpo, de abandonar isso. Cai no desânimo. E, como o corpo lhe sofre a influência, o nosso corpo, lógico, totalmente, 100%, ele sofre a influência do espírito, assim como influencia também o espírito que somos. Toma-vos a lassidão, o esgotamento de forças, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. E nos julgamos e nos avaliamos como infelizes. Só que é sobre essa avaliação, essa conclusão de sermos infelizes, é que ele vai apresentar a proposta. Porque a felicidade é, sim, vivermos uma vida mais harmoniosa. Mas não é só isso. A felicidade é, ou deve ser também, o caminho para chegarmos a isso. Afinal de contas, felicidade não é estação, não é porto de chegada. Felicidade é caminho. Felicidade é trajetória. É a forma como o trem anda, não é a estação onde o trem para. Como diz uma colocação conhecida. Então, nessa condição do sofrimento, da melancolia, do que for, a gente pode e deve buscar e encontrar a felicidade característica dessa trajetória, desse percurso, desse caminhar. E tem. É o que ele vai apresentar aqui agora. Ou seja,
A felicidade não será só quando nós chegarmos numa condição de vida mais harmoniosa. A felicidade deve ser o esforço, o caminho, a trajetória para chegar lá e de uma forma definitiva. E de lá e para outros lugares também. Crede-me, diz ele, né? Resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Aí ele está falando de outro elemento da nossa subjetividade, fora o desejo de felicidade, o desejo de liberdade, que é muito importante, que é a vontade. A vontade é uma outra característica fundamental do nosso ser, de todos nós, de cada um de nós, a vontade. E nesse caso, a vontade é dirigida a determinada direção. Que direção vai ser essa? Não poderia ser outra que não a direção da nossa evolução espiritual. O do nosso aprimoramento moral espiritual. A da nossa... é mais do que reparação, recomposição, vamos dizer assim, moral espiritual. Nós podemos aplicar a nossa vontade, esse elemento poderoso da nossa subjetividade, nessa direção. Podemos e devemos. A mensagem de Jesus já nos apontava isso, e o Espiritismo nos esclarece acerca disso. São inatas. Inatas, sabemos, quer dizer que nascemos com isso, né? Inato quer dizer que se nasce com. São inatas no espírito de todos os seres humanos as aspirações por uma vida melhor. Agora, o que é essa vida melhor? E varia muito. Mas a aspiração por uma vida melhor é característica de todo mundo, porque todo mundo é espírito. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem, para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Isso aqui tem uma série de significados, mas em resumo, felicidade que Deus nos reserva, a felicidade legítima, plena de espírito. E não é algo simplesmente lá longínquo que a gente nem sabe onde é que está. É a própria caminhada para lá. A caminhada para lá. Para outras direções, não. Mas a caminhada para lá já inclui o crescimento, a realização gradativa da felicidade em nós. Anjo da libertação, não é necessariamente que quando a gente desencarnar vai vir um anjo nos libertar, não. O anjo da libertação é um significado mais amplo. Tudo aquilo que concorre, que vem da providência divina, para a nossa libertação, que não é simplesmente uma libertação dos laços que nos prendem ao corpo, não. É uma libertação moral e espiritual, em todo o seu sentido. Libertarmos-nos do egoísmo, libertarmos-nos do orgulho, libertarmos de vícios, libertarmos-nos de tanta coisa. Libertarmos-nos. Não vai dar para falar isso? Vou falar rapidinho, 1 minuto. As sabedorias orientais falam em esvaziamento do ser, com muita sabedoria, porque justamente são sabedorias. É um sentido equivalente, no sentido de libertação. Tá, libertarmos. E aí, esvaziados, vamos usar essa imagem, e plenos. Exatamente porque esvaziados e libertos. Lembrai-vos durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão que não suspeitais. Então ele lembra aqui que todo mundo tem missão. Todo mundo está em missão quando está na vida física. E essa missão é o sentido da nossa vida. É onde nós devemos aplicar a nossa vontade e todas as nossas forças.
e tudo que nós somos. Na missão que nos cabe. Todo mundo tem missão. Ninguém reencarna, ninguém está numa vida física sem ter missão. E missão inclui normalmente várias tarefas, várias metas. Estais em missão, ou seja, isso é um motivo de felicidade. Sabermos que estamos em missão e cumprimos essa missão. Isso nos planifica, isso nos torna felizes. Pode nos tornar felizes no cumprimento da missão. Quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se, no curso desse degredo-provação, exonerando-vos, demitindo-nos, dos nossos encargos, dos vossos encargos, diz ele, sobre vós desabarem as inquietações e tribulações, sede fortes. Desculpe, exonerando-vos aqui não é demitimos, não. Dando cumprimento às nossas obrigações, nossos encargos. E se aí desabarem sobre nós inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos, duram pouco, e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais. A gente sente saudade daqueles quem amamos e com quem convivíamos em condições mais harmoniosas. E que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, que nós voltaremos ao convívio deles e delas, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, aproveitemos a melancolia e os demais sofrimentos em nossas vidas para sempre nos reposicionarmos como espíritos. Mas não simplesmente como espíritos, como espíritos em evolução, como espíritos em recuperação, como espíritos em missão. Porque tudo na vida, na nossa vida humana, é isso. E espíritos, assim, cumprindo em rumo à plenitude. E já felizes por estarmos a caminho.